Olá, Marcelo Hartmann, bom dia a você, aos ouvintes da Voz do Povo. Nós estamos aqui na Câmara de Americana e na primeira sessão da Câmara de Americana, um projeto não, na verdade, a tribuna livre foi utilizada para a explicação dos donos da Sul Americana, empresa que explora o transporte urbano aqui da cidade. Teve um debate tanto quanto mais acirrado entre o proprietário da empresa, o Marco Chedid, e também o vereador Walter Amado, que fala a partir de agora com a gente aqui na Voz do Povo. Walter, é importante saber como funciona a empresa sul-americana, em que estado está o transporte hoje, a questão dos ônibus estão em boas condições de circular, a questão também do aumento na tarifa do transporte, que é uma das propostas que o dono da empresa disse que vai levar ao executivo para estudar um possível reajuste na tarifa do transporte. Mas os questionamentos que você fez acabou até fazendo com que o dono da empresa, o diretor-presidente, pudesse também ficar exaltado, né? De que maneira você avalia essa reunião que aconteceu aqui na casa, na tribuna? Ô Jairo, toda vez que a gente entra num debate aqui nesta casa, a gente tem que preconizar o que é melhor para a cidade de Americana, para a população de Americana. E a Sansetur, ela não vem fazendo nada de bom para a cidade de Americana. Hoje é um dos piores transportes que a Americana já teve aqui em toda a sua história. Ele veio falando de problemas financeiros, de cálculo de tarifário, mas a discussão nossa aqui é a qualidade do transporte, que é péssima. Eu até falei a palavra porcaria, é uma porcaria mesmo o transporte que a gente tem na cidade de Americana. A gente não vê uma empresa assim se dedicando a melhorar. Ele veio falar até que precisa dos vereadores para poder ajudá-lo às novas ideias. É responsabilidade da empresa, está até no edital, é às custas da empresa apresentar melhorias para o transporte público da nossa cidade, que não vem acontecendo. Ele só fala em aumento de tarifa para poder fazer isso, para poder fazer aquilo, mas quando ele entrou no processo licitatório, a gente já estava no meio de uma pandemia, ele já estava no 5º contrato emergencial dele, ele sabia de todos os números que já a Americana estava em número de passageiros, também falou da queda de passageiros. Se ele está perdendo passageiro, é pela má qualidade do serviço prestado. Não é culpa minha, vereador, ou do presidente da Câmara, ou do prefeito. A culpa é dele. Ele tem uma concessão de 15 anos, um valor de concessão que chega a R$500 bilhão desses 15 anos. E a gente não vê uma melhora, ele não cumpre contrato. O contrato é de 65 ônibus. Ele falou um número de 52 a 54 ônibus. Eu duvido que tenha esse número de ônibus rodando. A gente vai estar conferindo. Os ônibus têm pneu careca, os ônibus entram água, tem ônibus que não funciona o ar-condicionado e não abre janela, os elevadores para deficientes em várias unidades não funcionam direito. Então, não adianta vir aqui querer fazer propaganda e querer justificar aumento de tarifa, que foi o que ele fez hoje aqui. A discussão mudou. Em vez da gente discutir qualidade dos ônibus, a gente discutiu o aumento de tarifa. É um absurdo o que aconteceu nessa casa hoje, e eu não admito esse tipo de conversa aqui, e eu quero sim, ele como um prestador de serviço, um concessionário, principalmente do transporte público, que quando a gente fala em transporte público, quem é que usa o transporte público? É a classe média baixa, a média alta não usa transporte público, e muitos estão migrando até para Uber, mas isso é muito bom acontecer isso, para mostrar a péssima qualidade do nosso transporte. Não cumpre horário, não cumpre o número de linhas apresentadas no site, é uma vergonha o que vem acontecendo na cidade de Americana no que tange transporte público. Hoje a Americana aprovou aqui na casa o subsídio para o transporte urbano da cidade. Com o subsídio, com essas deficiências que o senhor elencou, o que pode ser feito para que a população tenha pelo menos uma condição de transporte adequado? Eu ainda, Jairo, para falar a verdade para você, eu vi que ele veio bem irritado comigo, ele já até falou diretamente sobre a minha pessoa, ele até estudou a minha vida, eu acho, porque ele veio aqui falando que eu tinha loja de materiais para construção, quis comparar preço de cimento e de ferro com preço de pneu, de combustível. Então, eu vi assim, que ele veio armado para tentar uma defesa que não tem defesa. Hoje, inclusive, nós temos uma ação, nós estamos discutindo na Justiça sobre o processo licitatório, porque quando ele participou do processo licitatório, as leis vigentes e os decretos falavam em 2 lotes, ele
ele ganhou uma licitação de um único lote da totalidade das linhas de Americana. Falava-se da presença do cobrador nos veículos e ele, 1 mês depois, 2 meses depois, nós aprovamos. Nós não, porque eu fui contra. Aprovaram aqui na Câmara para retirar o cobrador. A economia que ele teve, o benefício que ele teve só na retirada de cobrador, porque quando ele participou da licitação, o cobrador estava no cálculo tarifário que ele apresentou. O benefício é muito maior do que o subsídio que também foi aprovado nessa casa, que eu também fui contra, porque ajuda uma empresa que não ajuda o município. E quando a gente fala em subsídio, todos nós pagamos a conta, não é só o usuário. Ele falou em gratuidade, porque ele tem que dar gratuidade. Empresa de ônibus não dá gratuidade para ninguém, tudo isso é diluído no valor da tarifa. Então todos nós estamos pagando, até quem não usa o transporte público está pagando. Então para mim, essa vinda dele aqui não resolveu nada, falou para os vereadores ajudarem ele não precisa, o vereador não tem que ajudar ele, é ele que tem a responsabilidade de prestar o melhor serviço, com melhor qualidade no nosso município, que não vem acontecendo há muito tempo, porque ele já veio de 5 contratos emergenciais e agora num contrato definitivo de 15 anos e que pode ser prorrogado por mais 15 anos. É uma vergonha o que acontece no nosso transporte aqui e a gente vê que o poder público, o executivo, não está fazendo nada para cobrá-lo, para cumprir o contrato e o próprio edital que faz parte do contrato aqui na nossa cidade. E o que a Câmara pode fazer para que seja cumprido tudo que está no edital? Então, o legislativo, a função principal do legislativo é fiscalizar, mas nós não temos o poder de julgar, nós dependemos do judiciário, porque são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O que a gente pode fazer é entrar na justiça, como eu entrei já várias vezes. Alguns a gente ganha, outros a gente perde, mas a gente só pode fazer alguma coisa, tomar alguma atitude perante o judiciário, que é o que a gente faz. Eu fiscalizo e denuncio no Ministério Público. E aí a gente aguarda uma resposta do próprio judiciário para que as ações sejam tomadas, trazendo um benefício para a população e não tão somente para a empresa concessionária ou para o próprio executivo aqui da nossa cidade. Ok. Falamos aqui com o vereador Walter Amado, aqui na Voz do Povo, com o Marcelo Hartmann. Eu retorno aí no estúdio da Rádio Azul contigo, Marcelo. Um abraço, até mais.